Eva estava diante de duas declarações conflitantes, de duas declarações sob tensão. A primeira era a que Deus falou: você não deve comer, porque se comer você vai morrer. E agora as que Satanás, Lúcifer, estava apresentando enquanto serpente, enquanto incorporado na serpente. Vocês não vão morrer, certamente não morrerão. Mais ainda, vocês vão ser como Deus, vão conhecer o bem e o mal. Veja, irmãos, as tentações sempre apresentam propostas muito atraentes. Propostas que você fala assim, mas se eu fizer isso, eu vou me dar muito bem. Nunca as tentações são de uma maneira que colocam da seguinte forma: se você fizer isso, você vai se dar mal. Se você fizer isso, você vai ficar doente. Não, mas elas colocam sempre grandes vantagens. E são nessas grandes vantagens que nós caímos nas tentações, que nós atendemos a Satanás, da mesma forma que aconteceu com Eva. Nós não podemos, irmão, nós não devemos argumentar com Satanás. Mas veja, diante das declarações conflitantes, Eva ficou próximo de Satanás, próximo da serpente. Veja as atitudes de Eva, Gênesis 3, 6. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Veja, o Senhor tinha dito: não chegue perto, não toque, não coma do fruto. Mas agora ela estava contemplando. Ela viu que era agradável, mas era atraente aos olhos, era bonita e, principalmente, era desejável para dar entendimento. Como se o entendimento que Deus havia dado aos nossos primeiros pais não bastasse, mas ela era a árvore, o fruto, era desejável para dar mais entendimentos. Portanto, irmãos, diante dessas vantagens, diante dessas evidências, Eva entendeu que tinha boas razões para dar atenção às palavras da serpente e comer da árvore proibida, comer do fruto da árvore proibida. E ela comeu o fruto. Quando comeu o fruto, irmãos, Eva não considerou a ordem divina. Pelo contrário, entendeu que a ordem divina não era boa, não era adequada. Ela desconfiou do Criador. Certamente ele está me enganando. Certamente ele quer esconder de mim alguma coisa que a serpente falou que eu vou saber ao comer. Ela escolheu Satanás. Nesse momento, irmãos, a humanidade estava optando por Satanás. Eva foi reprovada no teste de fidelidade, no teste de obediência. Mas, principalmente, irmãos, Eva foi reprovada no teste de amor a Deus, de reciprocidade ao amor de Deus. Na Bíblia, irmãos, nós encontramos um texto em 1 Tessalonicenses 5:21, que diz o seguinte: ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Significa que é para ver todas as coisas, que é para provarmos todas as coisas e para ficar com o que é bom. Esse mesmo verso diz assim: examinem tudo e fiquem com o que é bom. Examinai tudo e retende o bem. Isso às vezes serve de argumento, irmãos, para dizer que nós devemos provar todas as coisas. Nós devemos ver todas as coisas, ler todas as coisas e ficar com o que é bom. E agora a pergunta que se faz, irmãos, é a seguinte: o que é bom? O que é bom diante de Deus? Será que o que é bom diante dos homens, diante da ciência, diante da filosofia, o que é bom diante dessas características, será que isso é bom também para Deus? Como saber o que é bom? Como saber a vontade de Deus? Eva sabia a vontade de Deus. Eva sabia qual era a ordem de Deus. Não coma. Mas ela foi procurar ver o que era bom fora. E dessa maneira, irmãos, ela caiu em pecado. Dessa maneira, ela foi enganada pela serpente. Como é que eu posso saber o que é bom?
Veja o texto de Salmo 119, 11. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O que quer dizer esse verso, irmãos? Devemos ter a palavra de Deus no coração. Devemos ter a palavra de Deus na mente. Para quê? Para não pecarmos contra Deus. A única maneira de não pecarmos contra Deus, irmãos, é obedecendo a sua palavra. E por isso nós devemos ter a palavra no coração. Como diz a Bíblia, irmãos, o Espírito Santo vai nos orientar quando nós estivermos num caminho, vai dizer, esse é o caminho, andai nele. Para isso, irmãos, nós devemos conhecer a palavra de Deus. Para isso, nós devemos estudar a palavra de Deus. E eu gosto muitíssimo da escola sabatina, irmãos, por isso. Porque nas lições da escola sabatina nós podemos sistematicamente estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, guardá-la no coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que a gente possa ter a palavra de Deus sempre presente no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso cérebro, para que as nossas decisões sejam sempre pautadas pela vontade de Deus, sejam pautadas por assim diz o Senhor, e não pautadas por argumentações mentirosas de Satanás, que enganaram a Eva e introduziram nesse mundo o pecado e a morte, que só pôde ser resolvida pela intercessão de Deus, a intercessão amorosa de Deus, através do sacrifício de seu Filho, o Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter a palavra guardada no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.